Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 30 de abril de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado do dia é Edinho Silva, prefeito de Araraquara, que veio se transformando em cidade modelo no combate à pandemia. Sociólogo de formação, esse é o seu terceiro mandato à frente do município. Também foi ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo Dilma Rousseff e presidente do PT paulista. Corre uma lenda de que teria sido, em sua juventude, jogador da Ferroviária, o esquadrão Grená do futebol paulista, popular Ferrinha. Antes de começar a entrevista, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e, portanto, nossa receita publicitária. Bom dia, Edinho. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter tua presença. Bom dia, Breno. Eu que quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com você. Você sabe do respeito que eu tenho, né, não só pelo Opera Mundi, que é um veículo de comunicação, né, extremamente importante para todos nós, principalmente nesse momento da história brasileira, e o respeito que eu tenho por você, que, na minha opinião, é um dos maiores jornalistas do nosso país, né, e não só jornalista, repórter, mas também um formulador, né, alguém que não só registra o fato, mas interpreta o fato e nos ajuda também, ajuda todos nós que queremos um Brasil mais justo, mais democrático, mais igualitário. Você tem sido fundamental também nas inquietações, né, para que a gente possa pensar a realidade brasileira. Muito bem. O bom de entrevistar amigo é que a gente recebe um monte de elogio. Eu queria antes que você nos contasse um pouco sobre tua cidade. Onde fica? Quantos habitantes e quais suas principais atividades econômicas, além de abrigar a Ferroviária, um dos primeiros clubes empresas do futebol brasileiro? Olha, deixa eu falar, já que nós estamos aqui numa conversa de amigos, cara, é muito difícil ganhar a eleição. Você não pode diminuir uma eleição minha. São 4 vezes prefeito de Araraquara, viu? 4? Eu perdi a conta? Pô, você falou 3, é muito difícil ganhar a eleição para você diminuir. É verdade, é 4. Olha, é muito difícil ganhar a eleição para você diminuir uma. É verdade, é o 4º mandato, tem razão. Araraquara, Breno, é uma cidade que fica na região central do estado de São Paulo, né? É uma cidade que tem como âncora econômica o setor agroindustrial, né? Tanto o setor sucro-alcooleiro, como Araraquara é a maior produtora de suco de laranja do mundo, né? E aqui é também a região com o maior volume de exportação de suco de laranja do mundo. É uma cidade que tem uma base econômica que é possível você caracterizar como diversificada, porque nós temos, né, uma base industrial importante, né? É uma cidade que tem um setor têxtil de ponta muito competitivo, tem um setor de produção de equipamentos também, que é um setor muito competitivo. Nós temos aqui, por conta das universidades, né, Araraquara tem 4 campings da Unesp, que, para quem não conhece o interior de São Paulo, é a principal universidade pública do interior do estado. Então, nós temos aqui um ramo importante na área química, um ramo importante também na pesquisa e produção de fármacos, produção de equipamentos voltados à odontologia. Enfim, passa por dificuldades, mas aqui nós temos também
né, uma fábrica de produção de trens, principalmente de metrô, também de produção de equipamentos para perfuração de poços de petróleo, né? Enfim, é uma cidade que tem uma diversificação econômica, é considerado, se nós compararmos com o Brasil, é considerada uma cidade muito desenvolvida, né? Uma cidade que no próximo censo, com certeza, passa de 250 mil habitantes, hoje, oficialmente, por volta de 240 mil habitantes, né? Como eu disse, é uma cidade que ela é polo de prestação de serviço, tem universidades, não só a universidade pública, que é a Unesp, mas tem unidade da FATEC, Universidade do Instituto de Tecnologia Federal, universidades privadas, né? Enfim, é um pouco isso, né? E ela é polo regional e é centro regional, ela é referência aí aproximadamente para 24 municípios, por volta de 1 milhão de habitantes. A grande Araraquara. É a população que circula aqui em torno de Araraquara. Edinho, qual é a tua avaliação sobre o sistema público de saúde em Araraquara? Ele estava estruturalmente preparado para uma pandemia como a atual ou tiveram que ser tomadas medidas de emergência? Breno, não existe manual de enfrentamento a uma pandemia, né? Não existe preparo, né? Claro, Araraquara tem um sistema de saúde muito bem organizado, né? É um sistema de saúde que funciona. Nós temos a saúde estruturada, né, numa rede básica bem importante de assistência, capacidade de exames, temos 3 unidades de urgência e emergência, abrimos recentemente mais uma unidade de retaguarda, né, para essas 3 unidades de urgência e emergência, temos uma rede hospitalar importante. Araraquara possui o grande hospital SUS de toda a região, tem aqui também um hospital estadual em Américo Brasilense, que é uma cidade conurbada com Araraquara, que é um hospital regional de infectologia bem importante também, mas nem essa estrutura funcionando, dá para dizer que a cidade estava preparada para enfrentar a pandemia. A pandemia ela é algo de impacto, né, porque pela característica você tem curva de contaminação muito acentuada, por consequência, você tem uma parte dessa contaminação que o paciente vai evoluir e vai demandar leitos, uma parte vai demandar leitos de UTI, é o que gera pressão sobre o sistema hospitalar e é geralmente o que leva a colapso do sistema de saúde. Então, a cidade tem uma rede que funciona, mas efetivamente nenhuma cidade no mundo estava preparada para enfrentar a pandemia que chegou em 2020. O novo coronavírus chegou na cidade por ondas? Ou seja, como é que foi a história da transmissão do vírus? E qual foi a estratégia adotada por vocês desde o princípio? Em março de 2020, nós fizemos aqui a primeira reunião para debatermos a pandemia de Covid-19. Nós não tínhamos nenhum caso em Araraquara, absolutamente nenhum. Eu chamei a equipe no domingo de manhã para uma reunião para que nós pudéssemos ter tempo, porque aquelas reuniões de secretários no meio do expediente, você não consegue debater com tempo e com calma, né, e fazer uma avaliação mais profunda. Então, foi um domingo pela manhã, nós nos reunimos e avaliamos o que seria a pandemia aqui em Araraquara. Nós tínhamos casos em São Paulo, em Araraquara nós não tínhamos, mas nós sabíamos que era questão de tempo os primeiros casos estarem chegando no interior. E já em março, né, após essa reunião, nós decidimos que tomaríamos algumas medidas. Primeiro, né, nós reunimos, que depois foi se configurar num comitê científico, nós reunimos os profissionais, né, os professores de saúde da Faculdade de Medicina aqui da cidade, reunimos os pesquisadores
na área de saúde pública da Unesp, de Araraquara, principalmente da Faculdade de Farmácia, e nós temos aqui em Araraquara um posto avançado da Faculdade de Saúde Pública da USP, que também foi muito importante nesse momento. E, claro, todos os diretores clínicos dos hospitais. Reunimos, esse comitê científico nos ajudou a debater muito o que seria uma pandemia. E fomos atrás, Breno, de pesquisadores, de pessoas que estavam pesquisando a pandemia na Europa e nos países asiáticos, né? Inclusive, falamos com pesquisadores brasileiros das universidades federais, principalmente, que estavam na Europa, acompanhando a pandemia na Europa. E isso foi importante. Criamos também um comitê de contingenciamento que mobilizava todas as áreas do governo, e esse comitê funciona até hoje, ele se reúne diariamente. O comitê científico se reúne semanalmente. O comitê de contingenciamento se reúne diariamente, né, para que possa avaliar diariamente os números, os casos e as medidas, onde nós estamos acertando e onde nós estamos errando. Também, a partir dessa articulação, nós decidimos estruturar um hospital de campanha. Em 5 semanas, nós construímos um hospital de campanha aqui em Araraquara. Construímos uma parceria com a Unesp para que nós tivéssemos testagem rápida, porque o Adolfo Lutz estava demorando de 10 a 15 dias para devolver, para que nós tivéssemos a devolutiva dos testes remetidos ao Adolfo Lutz. Então, nós queríamos, e numa pandemia, quanto mais rápido você identificar o contaminado, mais rápido você vai tomar as medidas corretas, né, de isolamento, de acompanhamento médico. Criamos uma estrutura de telemedicina para que nós pudéssemos acompanhar o paciente positivado não internado, aquele paciente que se positivou e ficou na sua residência, e criamos também as equipes de consulta domiciliar, para que nós pudéssemos acompanhar também nas residências aqueles pacientes positivados que não evoluíam ou que não evoluíram para demanda de leitos, mas que faziam parte dos grupos de risco e precisavam ser acompanhados. E, claro, portanto, estruturamos a assistência à saúde e, claro, criamos um grande comitê de solidariedade para que nós pudéssemos dar apoio e suporte, principalmente no programa de segurança alimentar, às famílias em vulnerabilidade que tiveram, né, essa vulnerabilidade agravada diante da pandemia. E um comitê que funciona, uma rede de solidariedade que funciona até hoje, né, recebendo doações e direcionando esse apoio alimentar às famílias que mais precisam. Isso foi feito, penso que Araraquara acertou muito nessas medidas. Nós fomos, em 2020, a menor letalidade de cidade com mais de 100 mil habitantes do estado de São Paulo. Araraquara foi a menor letalidade, e fomos a terceira menor do Brasil. É claro, o nosso problema foi a partir de janeiro de 2021, com a nova cepa de Manaus, né? Essa estrutura... Antes de você falar disso, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quero entrar depois nessa nova cepa e na questão do lockdown recente. Você é prefeito de um partido de oposição ao governador, além de ter sido dirigente petista e ministro da gestão Dilma. Como tem sido sua relação com o chefe do Executivo paulista, João Dória, na questão da pandemia? Olha, Breno, se nós olharmos a geografia política brasileira, claro que eu penso que, mais recentemente, eu penso que São Paulo, o governo de São Paulo, se perdeu no enfrentamento à pandemia. Mas se nós olharmos na geografia política brasileira, em 2020, o governo Dória acertou muito, né, no enfrentamento à pandemia, quando ele toma medidas de isolamento, enfrenta o negacionismo, enfrenta o governo Bolsonaro nas medidas, né, nas não medidas tomadas para enfrentamento à pandemia. O governo Dória acaba virando,
né, uma referência de respeito à ciência e tal. E ele agiu com Araraquara de forma muito correta. Eu não posso criticar o governador, pelo menos naquilo que cabia ao governo do Estado de São Paulo, né? Eu fui chamado, inclusive, não só eu, mas prefeitos de outros partidos, inclusive partidos do espectro mais à direita aí da política nacional. Ele tentou criar um fórum de prefeitos, respeitando todos os partidos, a representação partidária do Estado de São Paulo, tentou fazer com que esse fórum funcionasse no debate das medidas de enfrentamento à pandemia. Claro que era um espaço muito heterogêneo, e você tinha ali quem defendia a ciência, as medidas de isolamento, como você tinha também aqueles que eram totalmente contra essas medidas. Eu penso que em 2020 as medidas tomadas pelo governo surtiram efeito, e depois eu penso que teve na minha avaliação, um excesso de politização, né, nas medidas de distanciamento e nas medidas de combate à pandemia no Estado de São Paulo. Eu penso que teve um exagero. Penso que aquele comitê de contingenciamento formado pelos infectologistas que ele montou no início da pandemia, que funcionou bem, muita gente começou a sair por entender que a ciência estava sendo secundarizada, e ali eu penso que teve um desarranjo em relação ao enfrentamento à pandemia, e as pressões acabaram chegando no governo do Estado, e o governo do Estado, aquilo que ele assumiu no começo da pandemia, né, que era a ciência o tempo todo dando norte, aquilo foi se perdendo, e penso que agora a situação no Estado de São Paulo está muito difícil, muito difícil. Mas mesmo no pico da pandemia, agora no começo de 2021, quando Araraquara foi a primeira cidade do Estado a identificar a P1, né, e o governo federal descredenciou os leitos de enfrentamento à pandemia, o governo do Estado novamente se posicionou, apoiando, não só Araraquara, mas naquele momento apoiou Araraquara, apoiou Jaú, apoiou Sorocaba, todas as cidades que estavam tendo um pico de crescimento da pandemia por conta da nova cepa. Claro, se eu pudesse, né, enquanto prefeito, né, opinar, né, e ser ouvido nas políticas de enfrentamento do Estado de São Paulo, claro que muita coisa eu diria para que fosse feito de outra forma, né? Penso que o Estado de São Paulo teria condições, por tudo que ele acumulou em 2020, de fazer uma política muito mais ofensiva no enfrentamento à pandemia do que foi feito. Mas é evidente, né, é um governo que também ele é muito heterogêneo, né, a sua formação, a sua base parlamentar é muito heterogênea, e a base social que elegeu o governador Dória, claro, ela se desgarrou totalmente, né, do governo, né, é uma base que se mostrou muito mais bolsomínia do que Dória, né, e o governador perdeu muito a sustentação política no último período. Mais recentemente, na chamada segunda onda, você decidiu colocar Araraquara sob lockdown, o que te tornou um inimigo jurado de Jair Bolsonaro. Você fechou, a cidade foi fechada, para fazer a tradução do termo lockdown. Quais os parâmetros que te levaram a essa decisão? Por que Araraquara optou pelo lockdown? Então, Breno, em 2020, eu estava dizendo, a estrutura que a Araraquara montou funcionou muito, e funcionou bem, né? Quando foi na última semana de janeiro, essa estrutura criada pela prefeitura, né, e nós criamos um centro de inteligência, de monitoramento diário da doença, diário. Esse centro de inteligência, ele registrou um crescimento acentuado da média móvel diária de contaminados. E 1 dia, 2 dias, 3 dias, e todos os sinais de alerta foram acesos,
e nós fomos procurados, né, pela profissional de saúde que coordena esse centro, procurou a secretária de saúde e a mim e disse, olha, tem alguma coisa estranha nessa média móvel diária, porque está crescendo muito rápido. Nós pegamos as amostras desse período e remetemos ao IMT, o Instituto de Medicina Tropical da USP, liderado pela doutora Esther Sabino, e a devolutiva foi que Araraquara já tinha, né, a contaminação doméstica, portanto, a nova cepa, a cepa brasileira do coronavírus, a P1, já estava circulando aqui em Araraquara. Imediatamente, Breno, o que nós fizemos? Nós olhamos para Manaus. É a nova cepa, é a cepa de Manaus? Então vamos olhar para aquilo que aconteceu em Manaus de forma detalhada, porque todos nós vimos o que aconteceu em Manaus, o mundo viu o que aconteceu em Manaus, né? E nós começamos a tomar as medidas em cima dos acontecimentos de Manaus, ou seja, ampliação de leitos, de mais leitos, sendo que o governo federal, depois eu quero falar disso, ele havia descredenciado os leitos SUS de enfrentamento ao Covid. Sabendo de Manaus, o governo descredenciou no Brasil inteiro os leitos SUS. Ampliamos leitos, tivemos apoio do governo do estado nesse sentido, corremos atrás das usinas produtoras de oxigênio medicinal de alta pressão, para que nós não tivéssemos problemas de falta de oxigênio. Corremos atrás das empresas que evasam oxigênio e armazenam em cilindro. Fomos atrás das indústrias de fármacos para que nós tivéssemos um mínimo de estoque estratégico dos medicamentos necessários para intubação, porque nós vimos o que aconteceu em Manaus. Tomamos essas medidas, ou seja, para que Araraquara pudesse garantir assistência à saúde aos contaminados. E colocamos Araraquara na fase vermelha do Plano São Paulo, que é uma fase muito restritiva. Mesmo assim, Breno, a média móvel não caía. A média móvel diária continuava a subir, a subir. Foi aí que esse comitê científico foi muito importante. Nós chamamos aqui a Organização Mundial de Saúde, chamamos a OPAS, ouvimos pesquisadores que estavam trabalhando muito em cima das experiências ocorridas na Europa e nos países asiáticos. Conversamos com os infectologistas que tinham acúmulo e condições de nos ajudar, e também dos epidemiologistas. O que aconteceu? Todos foram unânimes. Precisa parar tudo que aglomera, tudo que gera aproximação das pessoas. E foi isso que nós fizemos. Portanto, o lockdown ele é uma imposição, né? O lockdown não é algo que você escolhe, ele se impõe. Se impõe, a realidade se impõe diante do quadro. O que os profissionais na área de saúde relataram? Olha, nem se vocês triplicarem o número de leitos, com essa curva ascendente como ela está, vocês vão dar conta de todos os doentes. Porque você sabe, quando você tem um crescimento na contaminação, isso significa que 10 dias depois isso vai explodir em cima dos leitos de internação, em cima dos leitos hospitalares. Então, diante disso, nós não tínhamos outra saída a não ser parar tudo aquilo que gerava aglomeração. Nós procuramos, Breno, experiências brasileiras, experiências na Europa, e não achamos nada semelhante daquilo que nós precisávamos fazer, que era, inclusive, tirar o transporte público de circulação e fechar supermercados. Porque o brasileiro ele tem uma cultura de ir ao mercado, é quase como um evento de lazer familiar, né? A família vai à compra, né? Então, nós fechamos supermercados, retiramos o transporte público e paramos tudo, absolutamente tudo na cidade. Só mantivemos em funcionamento as farmácias e as unidades de saúde. É uma medida dura, muito difícil.
Os mercados, nós conseguimos segurar por 6 dias. Depois, nós ficamos monitorando diariamente. Nós começamos a ter risco de desabastecimento das famílias. Aí reabrimos. E o transporte público nós conseguimos segurar por 10 dias. Voltou no 11º dia, também porque você tem uma parcela da população que precisa ir a médico, que tem consulta. Você não pode impedir, né, essa população de utilizar o transporte público. E mais, continuamos com todos os demais estabelecimentos fechados, com todas as restrições. Só voltou os estabelecimentos que vendiam alimentos e o transporte público. E, claro, eu estava dizendo, é uma medida dura, difícil, mas ela dá resultado. Eu até pedi para que os dados fossem atualizados. Nós estamos há mais de 60 dias sem nenhum paciente aguardando leito de internação. Em Araraquara não há fila para internação, né? E nós tivemos uma queda, se nós compararmos no período do lockdown com essa semana agora de abril, nós tivemos uma queda de 74% na média móvel de contaminados. Dos pacientes infectados em quarentena, a queda é de 73%. Óbitos, nós tivemos uma queda de 78%, e das amostras remetidas aos laboratórios que retornaram positivadas e retornam positivadas, a queda é de 82%. Então, é nítido que o lockdown funciona, ele é uma medida difícil, mas ele surte efeito, né, no combate à contaminação, que na prática significa nós, diminuindo a contaminação, tirar a pressão sobre os nossos leitos. Se nós pegarmos os pacientes de Araraquara, ocupando leitos hoje na cidade, nós temos uma ocupação de leite de UTI de 39%, e de leite de enfermaria de 34%. Ou seja, Araraquara já está socorrendo majoritariamente a região. Então, nós temos, por exemplo, de São Carlos, 25 pacientes internados aqui, né, e das demais cidades da região, Tabatinga, 6 pacientes, Américo Brasilense, 8, né, Gavião Peixoto, 5, Matão, enfim, todas as cidades aqui do entorno hoje têm mandado pacientes para Araraquara, porque nós temos hoje folga de leitos que nos dá as condições para que a gente possa atender toda a região. E há 15 dias atrás nós estávamos atendendo, inclusive, pacientes de outras regiões do estado, inclusive de outros estados. Essa estratégia de lockdown que se mostrou acertada em Araraquara deveria ter sido a alternativa nacional já há muitos meses. É isso, Breno. E eu vou aqui falar um pouco de Manaus, rapidamente. O que eu penso? Se tem algo que caracteriza crime de responsabilidade do governo Bolsonaro, isso é Manaus. Por quê? Em Manaus, quando nós vivenciamos tudo aquilo que aconteceu em Manaus, ali, Breno, eu não tenho nenhuma dúvida, é só a CPI no Senado buscar as informações corretas. Eu não tenho nenhuma dúvida que ali, todo o sistema de vigilância do Ministério da Saúde é impossível não ter notificado o Ministério da Saúde, e, por consequência, o presidente da República, que tinha uma nova variante em Manaus, até porque o Instituto de Medicina Tropical da USP já havia feito o sequenciamento genético dessa variante, e essa variante muito mais agressiva, com muito mais capacidade de contaminação. Se o governo sabia o que estava acontecendo em Manaus, e que aquilo que estava acontecendo em Manaus iria acontecer no Brasil inteiro, por outra questão lógica, né, Breno? Manaus, nós temos a Zona Franca de Manaus, eu nem sei hoje o índice atualizado, mas certamente aí 80% dos eletrônicos, das motos e bicicletas do Brasil inteiro são fabricadas em Manaus, são produtos da Zona Franca.
Portanto, você tem dezenas de empresas do ramo logístico que interagem com Manaus todos os dias. Então, o sistema de distribuição da nova variante estava montado. Então, como pode um governo, com informações, enxergando o que estava acontecendo em Manaus, por uma questão racional, aquilo seria distribuído pelo Brasil todo em questão de semanas? Como que esse governo, Breno, não dá celeridade ao processo de vacinação? Ele não dá comando para que estados e municípios ampliassem leitos. Ele não dá comando para as indústrias produtoras de equipamentos geradores de oxigênio acelerarem o seu processo de fabricação. Ele não dá comando para as empresas que vazam oxigênio em cilindros. Ele não dá comando para as empresas de fármacos produzirem, né, os relaxantes musculares e os anestésicos necessários para a intubação. Ele não faz absolutamente nada para que o Brasil se antecipasse ao crescimento da doença e enfrentasse aquilo que estava por vir. Não só ele não faz isso, Breno, como ele descredencia leito SUS. Ou seja, ele não amplia a nossa capacidade de enfrentamento à doença, como ele descredencia os leitos SUS. Breno, se isso não é crime de responsabilidade, eu não sei o que é crime de responsabilidade. Está caracterizado o crime de responsabilidade. O presidente da República não gosta que diga, mas nós temos que dizer, isso é genocídio. É genocídio do povo brasileiro. Nós chegamos ontem a 400 mil brasileiros e brasileiras que perderam as suas vidas. Nós vamos caminhar para 500 mil, para 500 mil de mulheres e homens do nosso país, do nosso povo, que perderam suas vidas. É a maior tragédia humanitária da história brasileira. Não tem nada semelhante, nada. Não tem Segunda Guerra, não tem Primeira Guerra, não tem nada. Não há registro na nossa história de uma tragédia humanitária dessa dimensão. Então, o presidente da República tem que ser responsabilizado. Se essa CPI for séria, ela vai olhar para Manaus, investigar Manaus e caracterizar a omissão do governo federal diante daquilo que poderia ser evitado simplesmente interpretando Manaus com base científica, né, interpretando as pesquisas que já haviam sido desenvolvidas em relação a Manaus, né, e também o governo poderia ter dado comandos para que o povo brasileiro não morresse sem assistência médica, que é o que nós estamos vivendo hoje. É uma situação só um pouquinho mais grave do que uma questão contábil jamais comprovada, como foi o processo contra a ex-presidenta Dilma, né? Exatamente, porque você está falando, né, ali, eu dizia na época, quero dizer, se você pegar questões orçamentárias, uma questão fiscal, e caçar governante por questão fiscal, não vai ter prefeito no Brasil, não vai ter governador no Brasil, né? Claro que não era motivo nenhum para impeachment, tanto é que se caracteriza golpe. O que nós estamos falando são de informações que o sistema de vigilância do Ministério da Saúde certamente é impossível. Por que eu digo isso, Breno? Eu estava no governo Dilma quando nós enfrentamos a epidemia de Zika. O governo era monitorado todos os dias. Se você for no Ministério da Saúde agora, o Ministério da Saúde tem informações que te diz da situação epidemiológica em cada estado brasileiro. Ele tem informações de cada cidade brasileira. E, paralelo a isso, é só chamar na CPI a doutora Esther Sabino e perguntar a ela quando que ela, como cientista brasileira, uma das principais, sequenciou a nova cepa de Manaus. E se o Ministério da Saúde não sabia, e se por consequência o presidente não sabia, como que esse governo não toma as medidas para evitar que o povo brasileiro morresse
se ele sabia o que estava acontecendo em Manaus. Então, o epicentro da CPI, na minha avaliação, é Manaus. Tem que se investigar efetivamente Manaus, porque ali se caracteriza crime de responsabilidade, e um crime de responsabilidade que levou à morte centenas de milhares de brasileiras e brasileiros. Mortes que poderiam ter sido evitadas se o governo tivesse tomado as medidas necessárias. Edinho, ao que você atribui a lógica negacionista da extrema-direita? Trata-se apenas de ignorância ou loucura, como muitos dizem, ou reveste um cálculo político? Ô, Breno, você sabe que é uma falha da nossa formação enquanto povo brasileiro, né? Inclusive do nosso currículo escolar. Eu nunca estudei direito Oswaldo Cruz, cara. Nunca estudei. Eu não estudei, não me lembro da minha formação, das minhas matérias de história. Eu não me lembro nem na universidade, né, que eu fiz ciências sociais, que você tem uma carga importante de história. Eu não me lembro de ter estudado Oswaldo Cruz. Cara, se nós voltarmos, né, final do século XIX, começo do século XX, os negacionistas estavam lá, né, se mobilizando, indo para a rua contra a vacinação, impedindo que o Oswaldo Cruz desenvolvesse as suas pesquisas, que ele tabulasse toda uma política de vacinação e imunização do povo brasileiro. E depois, na gripe espanhola, nós vimos ainda a presença dos negacionistas. Né? O Oswaldo Cruz foi achincalhado, ele foi atacado. Setores da imprensa brasileira achincalharam o Oswaldo Cruz. A história fez justiça ao Oswaldo Cruz. Né? Hoje nós temos, talvez, uma das principais fundações de saúde pública do mundo, leva o nome de Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz. Então, eu penso que a matriz do pensamento de direita, do pensamento conservador, é a matriz de não valorização da ciência e da racionalidade, de não valorização, né, das questões objetivas. Porque a direita e o pensamento conservador, ele se alimenta e ele se nutre da subjetividade, de um empirismo, desculpe aqui o rebaixamento, mas de um empirismo burro, né? De um empirismo sem nenhum acúmulo de conhecimento. E isso faz com que eles dialoguem com uma base social. E tem uma coisa que precede, né, Breno? A eleição do Bolsonaro, ela legitima um pensamento existente na sociedade brasileira que sempre esteve aí, mas que não podia se expressar, porque era constrangedor, né? Era constrangedor você negar a ciência, você assumir a homofobia, o machismo, o racismo, as injustiças sociais, né, a falta de oportunidades. Você assumir isso era uma coisa que envergonhava. Mas esse pensamento sempre esteve aí. Você acha que tem um vínculo entre o negacionismo, o fundamentalismo religioso e esse hiperindividualismo do pensamento tradicional burguês? Não total, né? Não dá para dizer que é uma coisa que todo o fundamentalismo religioso ele desemboca no negacionismo, né? Você tem fundamentalistas que pelo menos reconhecem a ciência, né? Uma parte do pensamento fundamentalista religioso, ele
ele dialoga, né, uma parte dialoga com a ciência, dialoga com a racionalidade, por mais que isso lá na frente possa se mostrar contraditório, né? Mas você tem a coisa que eu acho que tem uma coisa aí que você fala do individualismo, dessa busca incansável, né, da figura messiânica. Eu acho que isso legitima muito o negacionismo, né? Você pega toda a sua expectativa, todas as suas ânsias, as suas angústias, e canaliza numa figura messiânica, como se ela fosse guindar todas as mazelas e as contradições desse pensamento, né? E isso eu penso que explica muito mais o negacionismo. Agora, isso não é de hoje, né? Eu estou dizendo, como que você, no final do século XIX, você tem o negacionismo com força, se a gente for buscar livros de história, com muita força, né? Confrontando a ciência da forma como foi confrontado. Você tem hoje, se você pegar as campanhas de vacinação, tudo bem, tem gente que se recusa a vacinar por convicções científicas, né, de busca nas relações naturais com a natureza, a construção da imunidade, enfim, é um pensamento que tem base científica. Mas você tem uma parte das pessoas que rejeitam as campanhas de vacinação, né, que você vai conversando, você desemboca no pensamento negacionista, né? É que eu te fiz a pergunta sobre fundamentalismo religioso, porque para tentarmos entender a origem do negacionismo. Nem sempre a extrema-direita é negacionista. Por exemplo, o nazismo na Alemanha não era ultracientificista, tanto assim que ele queria fazer modelagem genética, 70, 80 anos atrás. Esse negacionismo no Brasil, que origem que tem? Cara, eu penso que uma parte dele é pelo nível de escolarização do nosso povo, que é muito baixo, né? Eu penso que se nós melhorarmos a nossa formação educacional, se nós elevarmos o nível cultural, você vai acabar com o negacionismo? Não, porque tem uma parte dele que é ideológica. Ele é ideológico. Ele vai negar a ciência o tempo todo, e aí talvez o que sobre desse negacionismo, de fato, seja algo que se sustente no fundamentalismo. Pode ser que sim. Mas você tem uma parte do nosso povo que é negacionista ou é hegemonizado pelo negacionismo por falta de cultura, de reflexão, de conhecimento, né? Ou seja, o negacionismo também se firma, né, nas mazelas de uma sociedade historicamente desigual e que nega oportunidades aos mais pobres, né? Agora, da parte do núcleo duro do governo, o negacionismo é operado politicamente com que lógica? Ele é manipulado, como outras questões são manipuladas, para você criar identidade na base social. O governo Bolsonaro, ele vai, a minha avaliação, Breno, por isso que 22 será uma eleição polarizada em qualquer hipótese, nós não podemos perder essa perspectiva de forma alguma. O governo Bolsonaro sangrando, perdendo popularidade, ele vai ter uma trava aí, por volta de 20% do povo brasileiro, que vai aprovar, um pouquinho menos de 20%, talvez, que é uma trava, que é um pensamento ideológico. São pessoas que foram construindo uma identidade ao longo das suas vidas, uma identidade ideológica de direita conservadora, né, e que os conceitos que constroem essa identidade, entre esses conceitos está o negacionismo. O negacionismo, a concepção da ampliação
do porte de arma, o armamentismo, a homofobia, o machismo, o racismo, a não aceitação da ascensão de classe, entre muitas aspas, a coisa da lucratividade, do acúmulo de riqueza sem nenhuma concepção ética, sem nenhuma concepção de sustentabilidade. É o que forma uma identidade. Essa identidade está aí. Eu às vezes... Quase que é a identidade de predadores. É uma identidade muito, muito conservadora, Breno, e que não é um fenômeno brasileiro, né? Você tem hoje um fenômeno internacional de uma parcela da sociedade muito, muito conservadora, ideologicamente muito conservadora, e que acaba hegemonizando outros setores. Aí você hegemoniza uma parte da sociedade, que foi o que, na minha avaliação, leva o Bolsonaro a ganhar as eleições de 2018, que é a crise da democracia representativa, as pessoas não se sentem mais representadas pelo sistema, as pessoas estão descrentes no sistema, e aí esse setor ele é hegemonizado. Não é que ele seja de direita, ele é hegemonizado por esse pensamento mais conservador. Você pega o Bolsonaro, um cara com 27 anos de parlamento, como que ele pode ser o novo na política? Como que ele capitaliza todo esse sentimento de descrença, né, de rejeição à política, ao status quo? Um cara que era parte do status quo e ele vira a negação do status quo. Então, essa coisa de direita convicta, que eu sempre digo assim, olha, ninguém converte convertido, né? É um pessoal que nós vamos ter muita dificuldade de diálogo, acho que tem que tentar, mas tem uma dificuldade grande. Por isso que eu penso que 22, você vai ter, se o Lula decidir for candidato, você vai ter a candidatura do Lula e você vai ter o Bolsonaro representando esse espectro. Porque é ele. Você acha que com a anulação das sentenças contra o ex-presidente Lula, tornando elegível novamente, consolida-se a polarização entre Bolsonaro e a esquerda? O centro agoniza? Hoje sim. Agora, se o Bolsonaro encolher muito, 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 claro que abre espaço no centro para uma outra candidatura tentar se colocar. Mas eu penso que numa eleição polarizada o centro tende a ficar diminuto, né? O espaço de crescimento do centro reduz muito, mas ele vai existir porque, a não ser que algo novo aconteça no segundo semestre, o Bolsonaro ele tende a encolher a sua popularidade até esse patamar aí de 20%, um pouco menos de 20%. Né? E o Lula que vai ficar aí na faixa dos 30%, e numa eleição, na hora que o debate começar, de fato, essa polarização aumentando, o centro tende a diminuir. Por isso que eu penso que o cenário fica muito difícil para uma candidatura do centro, da forma como tudo leva a crer, 22 vai se construir. Nós temos aí 17 meses até as eleições presidenciais, Edinho. Você acredita ser possível o impeachment do Bolsonaro? Esse deveria ser o objetivo imediato das forças de esquerda? Olha, Breno, eu penso só se a CPI caracterizar, de fato, né, coisas assim, que crime de responsabilidade na minha avaliação vai caracterizar, a não ser que a CPI passe por cima de Manaus. Se passar por cima de Manaus, pode ser que não caracterize, mas se a CPI centrar suas atenções para Manaus e entender efetivamente o posicionamento do governo em relação a Manaus, vai caracterizar crime de responsabilidade. Se esse crime vai ser o suficiente para um processo de impeachment, eu não sei, ele tem que vir junto com ele outras questões de maior gravidade, porque senão acho muito difícil caracterizar impeachment, né? E vou falar aqui, talvez eu gere aqui uma polêmica que mas é o que eu penso. Eu tenho dúvida, Breno, se
é melhor tirar o presidente por impeachment ou tirar ele pelo voto, viu? Para o processo histórico brasileiro, para a consolidação da democracia brasileira, eu gostaria que o povo tirasse pelo voto, sabe? Para a gente não deixar dúvidas, nenhuma dúvida histórica da rejeição desse pensamento de direita arcaico, homofóbico, racista, excludente, machista, dizer que é o povo que não quer isso, é o povo que rejeitou. Eu gosto muito do caminho o povo brasileiro se educando no processo democrático e dizendo não a esses valores do que ficar esse sentimento aí ao longo de um período histórico que o Bolsonaro não foi rejeitado pelo povo, foi rejeitado pelo Congresso Nacional. Eu prefiro que ele seja rejeitado pelo povo. Você tem receio de que o afastamento do Bolsonaro possa ser funcional para a oposição de direita, para a direita? De ficar um discurso que quem tirou o Bolsonaro foi o Congresso e não foi o povo, entendeu? Eu prefiro a legitimidade do voto. Quem disse não a tudo que o Bolsonaro representa foi o povo brasileiro. Eu prefiro esse caminho. Entendi. Qual que você acha que é o mapa da estrada para um novo governo de esquerda? Olha, Breno, primeiro entender o Brasil de 2022, né? O Brasil de 2022 não é o Brasil de 2014, não é tampouco o Brasil de 2010, e nós estamos muito longe do Brasil de 2006 e do Brasil de 2002. Se nós não entendermos que o Brasil de 22 é muito diferente, e eu sei que isso também não é algo pacífico no campo da esquerda, né, essa leitura, talvez a gente não entenda o Brasil, talvez não entenda a atual correlação de forças, talvez a gente não entenda o que efetivamente o povo brasileiro espera de um governo nesse momento, né? E claro, mas eu acredito muito no legado dos governos Lula e Dilma, de tudo que foi construído. Claro que tem uma parcela jovem do eleitorado que tem memória, e às vezes uma memória muito distante de tudo isso, porque nós temos que entender, né, que a última vez que o Lula disputou a eleição foi em 2006. Em 2006, há 15 anos atrás. Então, se você pegar a população que tem 30 anos hoje, era adolescente a última vez que o Lula esteve nas urnas, né? Então, é claro que existe uma memória do legado, mas depois veio 4 anos de governo Lula, mais 6 anos de governo Dilma, 5 anos e meio. Então, tem aí uma memória de legado, mas tem uma juventude, uma parcela da nossa população que quer, talvez, debater o Brasil num outro patamar, né? Que os anseios sejam outros. Agora, o nosso legado é muito forte, acho que nós temos que voltar a discutir o projeto de desenvolvimento nacional, nós temos que voltar a discutir efetivamente, né, a construção de um país que gere oportunidades, que democratize oportunidades. E, claro, isso passa pelas nossas bandeiras tradicionais, mas passa também por nós valorizarmos, nesse momento, a concepção de democracia, né, os desafios que o mundo está vivendo diante da democracia representativa, né, esse distanciamento entre Estado e sociedade civil, que precisa ser encarado e ser enfrentado para a gente recuperar a legitimidade e a força da democracia representativa. Então, é um governo, na minha avaliação, em 22, a partir de 23, liderado pelo Lula, é um governo de valorização de legado, né, de sensibilidade para os novos desafios, e um governo que tem que dialogar com esse centro, que já foi hegemonizado pelas bandeiras da esquerda e que recentemente foi hegemonizado pelas bandeiras da direita.
Você acha que, do ponto de vista programático, um novo governo de esquerda, para enfrentar a questão da democracia, deveria colocar em pauta a convocação de uma nova Assembleia Constituinte? Mas não tem nenhuma dúvida, zero de dúvida. Nós temos que fazer uma reforma na Constituição, nós temos, né, que repensar, né, os instrumentos de proximidade da sociedade civil, do Estado e com a sociedade civil. Nós temos que repensar esses instrumentos, nós temos que repensar o papel, né, os instrumentos de organização da sociedade civil, e, claro, eu penso que nós temos que fazer uma revolução educacional no nosso país. Eu acho que o grande desafio é isso, não é só a oportunidade da formação, é nós debatermos o currículo, é nós debatermos, né, os pilares do processo educacional brasileiro, né, é nós debatermos efetivamente o que é a construção de uma sociedade que efetivamente, né, ela não passe só pela transformação econômica, ela passe pela transformação de conceitos, de sensibilidades, né, ou seja, de um novo pensamento hegemônico, né? Porque senão nós vamos novamente provocar ascensão social, mas não mudarmos, né, a cultura e o pensamento da sociedade, né? Então, em vez de nós formarmos cidadãos, nós vamos formar consumidores novamente. Nós não podemos formar consumidores, nós temos que formar cidadãos, pessoas que efetivamente entendam, né, a estrutura social brasileira, o que é um projeto de nação, o que é um projeto de um país que efetivamente busque os conceitos da igualdade, que não aceite o preconceito, que não aceite nenhuma forma de exclusão. Pelo que eu estou entendendo, você está propondo uma esquerda antissistema. Eu estou propondo que, eu nem sei se o conceito é esse, mas eu estou propondo que nós possamos efetivamente redesenhar um projeto de nação. Porque nós vimos, né, as transformações econômicas provocadas pelo governo Lula. Nós vimos. Só que nós vimos que todos esses ganhos provocados pelo governo Lula, eles se desfizeram com uma agilidade absurda. Da mesma forma que nós vibramos com vitórias, nós choramos derrotas depois, né? Porque, na verdade, não foi um processo de transformação que o Brasil viveu, foi um processo de construção de ascensão social, né? E uma ascensão social muito frágil e volátil. Então, o que eu penso é que nós temos que pensar um projeto de nação de forma efetiva, que haja transformações, mas sejam transformações profundas, não só na estrutura de oportunidades para o povo brasileiro, mas também de uma concepção de nação, de qual nação nós queremos construir, né? De quais os valores que essa nação, por quais valores essa nação vai zelar. E isso não é impossível ser construído sem o processo educacional. Não dá. Você precisa do processo educacional. Você acha que faltou ao PT projeto de poder? Tinha projeto de governo, não tinha projeto de poder? É duro falar isso, Breno, mas eu não fico nem um pouco intimidado de falar. Eu penso que o PT foi ingênuo, né? Não o PT, a esquerda foi ingênua, né? Foi extremamente ingênua, né, em pensar que construir um projeto de nação, né, que valorizava o empresariado nacional. Olha a contradição. Pela primeira vez, principalmente o segundo governo Lula e o primeiro governo Dilma, você tinha ali, né, o desenho de um projeto de nação de valorização do empresariado nacional, né, um projeto de desenvolvimento de país que passava
né, pelo empresariado nacional, pelo desenvolvimento de grandes empresas nacionais, né, empresas que fossem competitivas no mercado internacional, empresas que fossem competitivas no mercado nacional, né, nenhuma obra, nenhum projeto estruturante do Brasil acontecia sem que as empresas nacionais fossem envolvidas. Pela primeira vez da história brasileira, você tinha um projeto estruturante. Tá, você pode voltar lá durante a ditadura militar, o crescimento de algumas empresas, mas não era um projeto, eram relações com os governos, né, na época. O Brasil não, você tinha um projeto, desenvolvimento de tecnologia nacional, de conhecimento nacional, de fortalecimento das empresas nacionais. Nós achávamos que isso iria fazer com que nós trouxéssemos a elite brasileira para um projeto de desenvolvimento. E na outra ponta, nós provocamos, né, nós instituímos vários programas que deram a oportunidade, democratizaram a oportunidade para uma parcela imensa do povo brasileiro que nunca teve oportunidade. E nós achávamos que essas duas pontas se unindo, né, levaria junto os setores médios para um projeto de nação. Isso foi ingenuidade, Bruno. Entendi. Porque, efetivamente, numa ponta, quando tinha que dar o passo seguinte, que era a construção de um projeto de nação que buscasse a diminuição da desigualdade, uma parcela daqueles setores que nós estimulamos, uma parcela se voltou contra nós, e na outra ponta, nós não construímos cidadãos e cidadãs, né, brasileiras e brasileiros que redesenharam uma concepção de nação. A hora que nós fomos ver, claro que isso não é regra, mas majoritariamente nós construímos consumidores, setores empobrecidos que passaram a ser setores médios que queriam consumir, né, mas efetivamente não levavam consigo uma concepção de nação, de valores. Ou seja, nós vimos, se a gente quiser usar aqui uma metáfora bem grosseira, oprimidos se tornando opressores, né? Enfim, é uma coisa bem difícil que eu penso que nós temos que, numa outra oportunidade, efetivamente construir um projeto de nação que passa fundamentalmente pela educação. Edinho, a gente está terminando a nossa entrevista. Aliás, muito interessante. Eu estou aproveitando muito, eu tenho certeza que os nossos internautas também. Eu vou te colocar aqui duas perguntas que eu sempre faço para os meus convidados. A primeira delas é: o que você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir a quem está nos assistindo? Cara, eu tenho assistido muita coisa, né? É a segunda pergunta, o que você está assistindo? Não, eu tô lendo. Eu ganhei um livro dos meus filhos, que é a autobiografia do Cruyff, cara. Do Cruyff? É isso aí. Cruyff é um grande craque do Ajax. Cara, Breno, se você não lê, leia. É muito legal, cara. É muito legal, é muito legal. De fato, o Cruyff era um gênio, né? Para quem gosta de futebol, é uma leitura, assim, intrigante. De futebol, uma pergunta que eu acho que eu nunca te fiz em tantos anos. Você foi mesmo jogador da Ferroviária? O futebol não perdeu nada, não, Breno. Eu não sei se a política ganhou alguma coisa, mas o futebol não perdeu nada. Eu fui, eu fiquei uns 4 anos lá na Ferroviária. Foi importante na minha vida, assim. Eu tenho uma identidade muito forte. Qual era a tua posição? Eu cheguei na Ferroviária como quarto zagueiro, né? Mas eu tenho 1,70. Na época eu tinha 1,78 e aí eu virei lateral esquerdo, porque eu não tinha altura para ser zagueiro. Hoje não, você tem zagueiros aí de 1,78, 79, né? O Marquinhos, 1,80, zagueiros rápidos e tal. Mas na época, para ser zagueiro, você tinha que ser um armário. Eu virei lateral esquerdo.
Lateral esquerdo esforçado, assim, está bem esforçado. Mais força do que técnica. Mais transpiração que inspiração. Ah, com certeza. Então, eu deixo eu te falar uma coisa aqui. Cara, eu estou lendo um livrinho, já li, estou relendo de novo, do Henrique Vieira, o pastor Henrique Vieira, nosso companheiro lá do PSOL, cara. Eu queria deixar aqui como indicação. É um livro que você lê um dia em um dia e meio, assim, mas vale a pena. Vale a pena pela figura humana do Henrique Vieira, viu, Breno? Inclusive, eu vou fazer uma sugestão que se você não o entrevistou, traga, viu, cara? É bem legal. É um cara muito diferente. E eu assisti muito, eu assisti um filme que eu gostei muito, Filhos de Istambul, não sei se você viu. Muito legal, e aquela produção indiana que é fantástica, assim, né, em todos os sentidos, que é o Tigre Branco, não sei se você... esse aí, o Filhos de Istambul. Você assistiu, Breno? Assisti, excelente. Fantástico, né? E o Tigre Branco você assistiu também? Não, ainda não vi. Vale a cara. Quarta-feira eu fiz uma entrevista com a Florência Costa sobre a Índia. Ela se referiu muito a esse filme. Cara, é muito legal, olha, e não perde nada, é uma produção, Breno. Não perde nada para Hollywood, o Bollywood deles lá, cara, tá voando, viu? Impressionante, impressionante. Edinho, eu queria te agradecer muitíssimo pelo teu tempo, pela tua entrevista. Foi uma oportunidade importante de conhecer a luta em Araraquara contra a pandemia e tuas ideias sobre o país. Realmente acho que foi um presente de sexta-feira para os nossos internautas. Tenho certeza que todos apreciaram muito essa nossa pouco mais de uma hora de conversa. Então, eu queria te agradecer muito. Eu que agradeço, Breno, você sabe, e aqui você sabe disso, do carinho e admiração que eu tenho por você. Eu fico muito feliz, eu acompanho aí as suas entrevistas, não consigo ver todas, mas tento acompanhar. Parabéns, cara, pelo que você fez do Opera Mundi, né? Eu penso que é um projeto fantástico de comunicação no Brasil. E eu agradeço, estou muito feliz de estar aqui, e para mim é uma honra e dialogar com você, que sempre é muito instigante pela sua capacidade, pela sua formação, pelas suas reflexões. Muito obrigado. Obrigado, Edinho. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado foi o prefeito de Araraquara, Edinho Silva. Nós voltaremos a nos ver na próxima edição do programa 20 Minutos, na segunda-feira, dia 3 de maio, às 11 horas da manhã, com Joana Salem, historiadora. O nosso tema será as reformas em Cuba, depois do 8º Congresso do Partido Comunista Cubano. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.